Pessoal, boa tarde, todos os seguidores do Instagram, do Campus Vila Velha. Quem fala é o professor Anderson Romão, diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão. Hoje, diferentemente dos outros dias, a gente está no Campus Vila Velha em uma tarefa nobre para a produção de álcool 70, já posto a tarefa contando com alguns professores, alguns técnicos de laboratório, alguns alunos. Então hoje a gente vai começar a entrevista com o professor Juliano, que excepcionalmente está aqui comigo também. Juliano, vou virar aqui a tela para... Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. Para o pessoal, Juliano dando ok, a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa. Então hoje é o quarto com a DPEX, a gente tem 30 minutos, essa é a ideia para a gente falar sobre o grupo de pesquisa do professor Juliano. Antes eu queria dar alguns recados para vocês, que sexta-feira a gente não vai ter a live sobre ciência e cultura, ela foi adiada para a próxima semana, com a professora Marisa Barbosa Lira. Também, antes da gente iniciar a nossa conversa com o professor Juliano, queria dar uma informação para os estudantes, especialmente, falar que já se encerrou o prazo de submissão do edital PICT essa semana, foi segunda-feira, que Vila Velha teve uma participação maciça, graças aos professores, agradecer aqui os professores. Foram submetidas 28, participou do edital 28 professores, foi submetidas 34 projetos de pesquisa, aproximadamente 95 planos de trabalho. Então, assim, 95 planos de trabalho, muito plano de trabalho, que vai concorrer agora ao edital e vai ser avaliado pela reitoria. Foram 74 PIBICs, 12 PIBIC Júnior, 7 PIBIT e uma porcentagem muito interessante. Dos professores que participaram, os alunos sempre me perguntam, professor, quem foi? A gente vai colocar disponível aqui no canal, e no site do IFES, os professores que submeteram, para vocês saberem, mas adiantando aqui para vocês, eu vou aproveitar na semana que vem falar do título dos projetos, mas eu vou tentar fazer uma chamada separada. Então foram professoras Ana Raquel, o Adriano, o Arlan Gonçalves, Ana Brígida, a Karine, o Carlos, o Diemerson, a Fabiana, a Fernanda, a Glória, o Edelgardo, o Hugo, o Juliano, que está aqui comigo, o Lauro, o Mauro, a professora Marcela, Marisa, a professora Maria das Graças, Marcele, Micheline, Paulo, a Priscila, o Sidney, Tamires, os dois professores, Thiago, eu e o professor Wilson, para quem saber. Então vamos agora começar a nossa entrevista com o professor Juliano. O Juliano, acho que todos os estudantes devem conhecer, mas a formação do Juliano, ele é graduado em bacharel em Química em 2002 pela Unicamp, ele é mestre em Química pela Universidade Estadual de Campinas e também doutorado pela mesma universidade, se formou em 2009. Juliano é meu veterano, brinco lá da Unicamp. Da Unicamp, isso aí. E o seguinte, a gente vai abordar sobre o grupo de pesquisa dele, então, o LACEN POES, Juliano vai falar para a gente, então, o grupo de pesquisa, quando que foi fundado, o que faz, os objetivos, então a gente vai ter uma conversa bem agradável. Juliano, vamos começar, então, assim, passar agora um pouco aqui. A gente está com um celular só, gente, por causa da internet, mas é o seguinte, Juliano, eu queria que, assim, a sua formação, doutorado, você fez um doutorado na área de quimiometria, um doutorado na área de café, e agora vindo com essa novidade, já há alguns anos aqui dentro do campus, com uma linha de pesquisa na área de cerveja, que é uma área que eu posso falar no Brasil novo, e eu queria que você me falasse então um pouco sobre isso, como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com cerveja. Bom, boa tarde a todos. A questão de surgir o curso, ou essa parte do laboratório, foi... Ontem a gente estava conversando com o Edelgardo, e o Edelgardo até comentou que foi quase um renascimento para mim às vezes,
Eu fiz uma licença capacitação em 2017. Essa licença a gente pode sair e ficar um tempo, 3 meses, estudando ou fazendo alguma coisa que seja interessante. E uma das minhas vontades, uma das minhas paixões, por eu ter trabalhado com café, eu gosto dessa parte de alimento, de queijo, de cerveja, de tudo isso. E eu disparei alguns e-mails e surgiu a escola em Blumenau, me aceitando como quase como um estagiário deles, né? Aí eu fui passar 3 meses lá, então eu fiz um curso com eles e depois desse curso eu fiquei trabalhando, aprendendo algumas coisas. Foi lá que eles sentiram uma necessidade muito grande de trabalhar com lúpulo, que no Brasil praticamente não se tinham doutorados, não se tinha nenhum cientista que trabalhava com lúpulo nessa época. E quando eu voltei de lá, logo na primeira semana a gente já estava, acho que na GINC aqui, 2017, me convidaram para dar uma palestra sobre o que eu tinha visto, né, a química da cerveja. E aí vai numa palestra, semana seguinte outra palestra. Virou o ano, a gente estava na primeira turma do Prof. Ki. E uma das temáticas do Prof. Ki era a química da cerveja. Pessoal, para quem não conhece, o Prof. Ki, né, é um mestrado estrito sensu do campus, né, na formação, né, de professores, né, na área química, né? Isso aí. E aí, quando eu vi essa disciplina, química da cerveja, eu falei, para quem é daqui da região sabe, eu fui na Glória, comprei as panelas, fiz a furação em casa, fiz uma série de adaptações que tinha e dei essa aula para eles. Isso, nós estamos contando 6 meses que eu tinha feito esse curso no Sul. A partir daí minha vida mudou completamente, porque praticamente toda semana, a cada 15 dias, tinha que estar fazendo cerveja ou para algum evento ou para alguma coisa. E a demanda começou a ficar muito grande, não só de fazer, porque a ideia nunca foi fazer cerveja. Mas a quantidade de aluno, aí você tem que ter uma geladeira, você tem que ter uma panela, você tem que ter uma série de coisas. Foi quando, eu acredito que foi em 2018, deve ter sido finalzinho de 2018, que conversando com o Zanata e depois com você mesmo, com o Romão. Foi durante a semana, né, de Ciência e Tecnologia, que a gente viu a possibilidade de ter um espaço físico aqui dentro, porque eu já estava com uma quantidade muito grande de coisas de cerveja, né? No momento então em que a gente tomou conta desse espaço, ou entrou nesse espaço, esse renascimento meu aconteceu porque eu tive que começar a ter aluno, a ter uma série de parâmetros para que eu pudesse voltar a ser um pesquisador do que eu gostaria de ser. Ô Juliano, e o LACEN-POES é laboratório de análise de cerveja e matérias-primas e óleos essenciais. Eu sei que tá grande, tem uma turma que tá, o Emerson já estava meio que falando sobre isso, mas a gente precisava colocar sobre óleos essenciais, porque um dos nossos trabalhos de carro-chefe aqui, que foi um projeto da FAPES, que foi aprovado no final de 2018, era sobre óleos essenciais. Então, assim, o objetivo do grupo, assim, não é fazer cerveja. Qual é o objetivo do grupo, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, né, né, às vezes, o pessoal está na universidade, está fazendo cerveja para fazer festa. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é o quê? O objetivo é o seguinte, acho que está todo mundo vendo essa crescente de cervejarias do Brasil. A gente passou pelo caso da Baker recentemente. Surgiu um nicho em que você poderia trabalhar com ciência e poder fornecer para esses cervejeiros ou para a comunidade coisas diferentes. O Brasil ou a América Latina, ela é considerada uma escola nova de cerveja. Então, enquanto na Inglaterra ou na Europa as pessoas já fazem cerveja há mais de 1000 anos, você tem aí bem mais do que isso. Nos Estados Unidos há um tempo, já faz tempo, mas não tão grande. E o Brasil, ele vem, se a gente está falando que a Brahma ou que essas cervejarias chegaram aqui perto de 1900, a nossa escola cervejeira é muito nova no Brasil, as pessoas saíram daqui para estudar. Então a ideia nunca foi fazer cerveja, óbvio, que a gente precisou aprender a fazer. Porque não adianta nada eu chegar para um cervejeiro e explicar para ele alguma coisa sem eu ter feito
100, 200 tipos de cerveja. A gente não chegou a isso ainda. Mas a ideia nossa é estudar a ciência por trás, é ensinar, entender o processo, é controlar a qualidade, é fazer isso que o Instituto Federal faz, que é aplicar a ciência e a tecnologia no processo e entender. Eu lembro daquela conversa que a gente teve até com a Fins, eu acho que uma das coisas que faltam no Brasil é um laboratório, né, de qualidade, né, para fazer esse controle, para fazer esse monitoramento, um laboratório até certificado, talvez deva existir, mas é sempre importante, por exemplo, no estado, né, você tem um laboratório talvez específico para trabalhar com esse tipo de matéria-prima e para evitar, né, respaldar e valorar o produto, né, e também a qualidade do que está aqui, mas também dar um certificado e falar, não, ó, é confiável. Acho que às vezes falta também esse tipo de... Se você pegar, por exemplo, uma cervejaria, ela precisa a cada 6 meses, ela tem que ter laudo de água, de uma série de coisas dela, e o que a gente viu na Baker é simples se eles tivessem a cada lote mandado para um laboratório que fizesse uma análise fina disso. Eles já iam pegar traço do elemento que apareceu, do elemento não, né, da molécula que apareceu ali. Então precisa disso. E nós, se eu não me engano, o Espírito Santo está em 9º lugar do número no país de crescimento de cervejarias. Se eu também não me engano, nós temos acho que 2 representantes do mapa só. Então esse nicho precisou aparecer, né? E a quantidade de material que a gente pode fornecer para esses cervejeiros ou para essas fábricas é muito grande. Já estamos com parceria com pelo menos 2 fazendas, uma pequenininha, a outra já é maior, de plantação de lúpulo em Domingos Martins. Lúpulo, deve ter o que, uns 10 anos que se planta lúpulo, 10 a 15 anos que se planta lúpulo no Brasil, mas quem plantava... Quais são os métodos clássicos que você tem hoje ou que um laboratório precisa para fazer controle de qualidade de cerveja? Olha, para a água, a gente consegue fazer quase 90% da análise da água cervejeira, dos íons que eles precisam. A gente faz via úmida. Óbvio que um ICP iria ajudar, mas certo, a gente consegue... você precisaria um equipamento para monitorar então os metais, no caso o ICP, uma absorção, para fazer a água? Principalmente para fazer a água, que isso é uma das coisas que eles pegam. Outro ponto que a gente está trabalhando o cervejeiro, sabendo o que ele tem de água, ele vai querer agora saber adicionar sal para que essa água fique parecida com uma água, por exemplo, de Dortmund. A cidade de Dortmund é uma cidade que a água de lá é muito pesada. Então, se você for tentar fazer um estilo de cerveja parecido com o de Dortmund, fatalmente você vai ter que adicionar sal na tua água. Só que eles acham que isso é simples. Mas se você adiciona cloreto, se você adicionar um cloreto de magnésio, e depois, porque você está querendo ajustar o magnésio, o que você está fazendo automaticamente? Você não está colocando uma quantidade maior de cloreto? Então, todo esse jogo dos sais que eles vão colocando, eles precisam saber os contra-íons também, para não acontecer de colocar um íon em grande quantidade, né? Então essa é uma parte de água. Outras partes que a gente usa bem, toda a parte de espectrofotometria no UV, que a gente consegue pegar. IBU é uma unidade chamada Índice Bitter Unit, que é de amargor da cerveja. Hoje que a gente está tendo uma quantidade tão grande, para quem gosta de cerveja amarga, é o IBU que você sempre vai ler ali, né? A gente consegue também, com isso, analisar o lúpulo em si, com o espectrofotômetro. Então a gente consegue determinar a característica desse lúpulo. Seria interessante também análises, por exemplo, de cromatografia gasosa e cromatografia líquida, para que a gente conseguisse analisar óleo essencial e a gente conseguisse analisar o cara que vai virar o amargor da cerveja. No caso, quando eu tenho uma cerveja, por exemplo, IPA e aquela Red Ale, como é que eu faço para diferenciar uma da outra, ou uma Pilsen? Você está falando... Dos equipamentos, por exemplo, se eu tenho uma cerveja que é mais encorpada e uma menos encorpada. Olha, por UV-Vis, por espectrofotometria, você consegue, obviamente que a gente também consegue visualmente, mas um dos métodos que é oficial é o método que eu acho que lê em 430 nanômetros, que é o método que lê a coloração da cerveja, o quanto ela é mais clara
e o quanto ela está indo para o mais escuro, isso oficialmente. Certo. Então, quando você faz uma cerveja com uma determinada cor, é nesse método que você mede. O IBU você já vai medir na cerveja também, você já consegue. Tira 2 parâmetros então você aí. Já consegue tirar 2. Deixa eu lembrar. E o teor alcoólico? Teor alcoólico, a forma como a gente tira aqui, e também ainda é oficial, mas ela é até simples, a gente faz uma destilação. Você sabe que o álcool ele vai ser carregado junto com a água, então você destila quase 2/3 mais ou menos da tua cerveja, num volume definido dela, destila uns 2/3 dela. Aqui desse lado, recolhendo esses 2/3, você ajusta o mesmo volume inicial, e aí você pode ou por piquinômetro ou com um alcômetro, né, que é um densímetro que a gente coloca e você consegue tirar o teor alcoólico. Então você faz uma separação e depois tenta medir consegue medir esse teor, muito interessante. E aí no caso, para pegar os elementos traços, são os equipamentos mais sofisticados, que é talvez o acidente que aconteceu na empresa pela carência de não usar essas técnicas como LCMS, né, para pegar traço daquela substância. Já não é uma coisa muito simples de detectar. Eu não conheço essa parte ainda tão pesada da legislação para dizer. Eu sei da água e eu sei de alguns parâmetros de matéria-prima, mas na minha cabeça eu acho que todo lote que você tem de uma cerveja que você faz em grande quantidade, eles têm lá tonéis de fermentadores deles, são enormes. Então no momento em que você está ali fazendo uma análise, você precisa ter. E eu acredito que eles não façam por todo o lote o teor alcoólico, eu acredito também que eles não façam essa parte do IBU, tudo isso, existe um software hoje que quando você faz a tua receita, ele já te dá todos os parâmetros, você vai colocando desde quantidade de açúcar que você colocou, final, malte, tudo mais, ele te coloca. Conversando com cervejeiros, eu nunca vi nenhum deles dizer assim, a gente manda para análise nosso lote. Então, para mim, o erro deles, ou o erro geral, é que tem que ter um laboratório. Você faz um lote tão grande Ô Juliano, e hoje no seu laboratório, os alunos que você vem orientando, quais são os trabalhos desenvolvidos? Podia falar um pouco para a gente? O que eu tenho de trabalho? Com água, então eu tenho uma aluna aqui chamada Maíra. A Maíra trabalha exatamente pegando os métodos oficiais para determinação de cada íon desse que a gente tem. E o trabalho dela era testar cada um desses métodos bonitinho, deixar tudo organizado e pegar águas do Espírito Santo, da região de todos os cervejeiros, e a gente tentar aplicar alguma ferramenta quimiométrica, alguma coisa, um PCA mesmo, para ver se existe uma diferença, porque essa lenda da água é muito forte no Brasil. Quando você compara com as águas de fora, o Brasil, praticamente toda a água é leve, não existe água dura no Brasil, perto das que tem lá. Mas o cervejeiro daqui quer saber, então esse é um dos projetos dela. A Maíra também participa, e a gente está indo para o... Maíra é uma aluna da graduação, do técnico, graduação em... Ela já fez o técnico em Química com a gente, ela hoje está na Química Industrial, e ela está participando no projeto nosso aqui da incubadora. Nós estamos indo para a 3ª fase do Centelha, então provavelmente também a gente vai estar seguindo um outro viés aí com ela, então ela está sempre trabalhando comigo. Eu tenho a Giovana trabalhando, a Giovana é da licenciatura, ela faz 2 projetos comigo. Se a gente pensar uma diferença em iniciação científica e um TCC, mas eu procuro pensar. Então a Giovana, na parte de ensino de química, ela me acompanhou num semestre em que a gente aplicou toda uma metodologia voltada para a produção de cerveja e para essas análises para os alunos do técnico, como se a gente tivesse feito um semestre temático. Então ela foi a aluna que acompanhou, que gerou essa apostila com tudo isso, e agora o TCC dela segue nessa área, que eu acho interessante. Primeiro porque os alunos gostaram demais de você ter um aluno junto, a essa parte de cerveja, enfim. E o projeto de iniciação dela, que ela participa pela FAPES, porque ela, quando a gente escreveu um projeto da FAPES, ela foi uma das pessoas que escreveu. A gente trabalha com óleo essencial do lúpulo para adicionar em cerveja. Quanto mais óleo essencial, se o óleo essencial for um óleo de um lúpulo extremamente aromático, a cerveja vai dar um
um aroma, um sabor muito mais forte. Você acha que teve a oportunidade, que a gente fez um teste com um professor do IFES de Aracruz, o Luciano. A gente fez até um planejamento experimental, colocamos uma quantidade definida dos óleos, em menor quantidade, em maior quantidade. Isso tudo vai na parte fria do processo. Você só coloca o óleo como se fosse uma perfumaria, o que a gente quer. Então a Giovana trabalha com isso. Eu tenho o Adson, que ele é quase formado no técnico, mas como essa turma gosta de correr com as coisas, ele também entrou na química industrial. Ele já trabalha com novos materiais. Eu não posso dar muito detalhe dos materiais, porque a gente está buscando patente, uma série de coisas, mas o trabalho dele é bem bacana, com resíduo de aproveitar materiais para tentar... resíduo de cerveja, o que a gente está tentando, porque se nós somos uma escola de tecnologia e de pesquisa, não tem porquê... É bacana você poder usar um resíduo para fazer que seja uma comida, mas eu acho que esse não é o objetivo, eu quero algo maior, né? Eu acho que é extremamente, quando você tem um projeto autossustentável, que a gente já conversou um tempo atrás, a gente pensar isso, o conhecimento, no caso de você fazer uma bebida, um alimento, como fonte de renda, né, para quem... Geral. Para quem poderia trabalhar, né? Às vezes a gente pensa assim que uma pessoa que precisa ter um investimento, um capital para montar uma cervejaria, mas não necessariamente. Às vezes a gente pode passar um conhecimento para uma pessoa que não tem tanto investimento, que é de uma sociedade mais carente, pode conseguir desenvolver renda com um processo desse. Que uma das nossas ideias daqueles cursos que nós vamos liberar quando a pandemia, se Deus quiser, passar, seria para isso. Tem uma pessoa fazendo a cerveja, mas com o resíduo tem uma outra pessoa trabalhando com outra coisa, e você tentar gerar renda. Passar conhecimento para quem não tem condição de, enfim, né, de ter essa informação, porque também é uma informação específica, né? Às vezes você faz uma graduação em química, um técnico em química, e você às vezes não acaba aprendendo detalhes de um processo como esse, né? E muito cervejeiro hoje não sabe química, o cervejeiro sabe fazer cerveja. Converso com alguns que fazem cervejas maravilhosas, mas eles às vezes pecam em informações que são extremamente triviais para o nosso... Acho que é um outro assunto para a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, gente, que a gente vai, né, o Juliano vai promover uma ação que é um curso de extensão, né, sobre cerveja, produção de cerveja artesanal. Quanto que é a duração do curso? São pequenos cursos de 8 horas em que eu fico... A total você lembra? Não, né? Mas acho que são quase 20 cursos. Mas cada curso tem quantas horas? 8 horas de curso. 8 horas, tá, horas gente? De teoria, 6 horas. A gente vai estar promovendo esse curso mais para frente, quando tudo voltar ao normal. Então, uma boa oportunidade, né, para vocês, né, quem tiver interesse, fazer, né, para aprender um conhecimento específico numa área que está sendo tão desejada. Isso aí. Deixa eu só voltar nos meus alunos, senão eles vão ficar bravos comigo, tá? Então eu já falei do Adson, já falei da Maíra, da Giovana, a Lavínia. A Lavínia está estudando uma coisa que eu acho também interessante, todos os produtores do Brasil estão fazendo lúpulo, estão plantando lúpulo agora. Só que eles ainda pecam na questão de como guardar esse lúpulo, como secar esse lúpulo. Então a Lavínia está estudando qual a melhor forma da gente guardar. Se tem que guardar no vácuo, se oxigênio, se tem que guardar fora da luz, ou se tem que guardar em temperaturas mais baixas. Ela já está para defender o TCC. A gente já estava conversando, resultado a gente já está tratando. Alunas que eu tenho, que não eu sou co-orientadores, a Laura e a Larissa. Aí elas já trabalham mais já numa área de quimiometria comigo, com cafeína e medicamentos. E eu tenho as minhas meninas ali do integrado, que são PIBIC Júnior, que são 3 alunas que trabalham diretamente comigo e com o Zanata, e 2 que trabalham comigo diretamente. Acho que eu consegui falar de todos. Por enquanto. Não, tem a Isabela, que ela não é minha aluna oficial. Você tem um aluno de mestrado, né? Você já tem falou. A Rayane também. A Rayane não defendeu agora porque... Mas é nesse tema da cerveja ou não? É em tema na base de rótulo. Eu acho que tem muito a ver com a gente. Mas agora os meus próximos alunos do Prof. Ki, que eu pretendo pegar 2, eu já vou levar para esse lado. E a Isabela não foi uma aluna oficial minha, ela estava sempre de parceria com o Ernesto, com alguém,
Mas a Isabela, com 6 meses de laboratório, ela já conseguiu um prêmio nacional fazendo uma cerveja. Então foi algo... Esse prêmio sobre o que foi? Você tem tanto níveis pequenos de cidade ou de estado, mas se eu não me engano foi da ACEV, Associação de Cervejeiros Caseiros, não me lembro agora do nome, que foi um encontro nacional que ocorreu aqui na região. E aí ela veio falar comigo e falou: Juliano, quero participar. Eu falei: Isa, 6 meses que a gente está aqui fazendo cerveja, não dá tempo, que isso, não vamos. Não, vamos, a gente fez uma receita de uma Witbier que tá boa. Aí falei: então beleza, vou bancar a inscrição para você. Aí, sei lá, um mês depois ela me liga e falou: ó, 3º lugar geral nosso aqui da Witbier. E aí foi com essa Witbier que a gente teve que fazer bastante, até o pessoal do laboratório estava meio cansado de fazer, mas ela abriu muita porta pra gente, porque cresceu o nome do laboratório, cresceu o nome do IFES, as pessoas viram que a gente fazia uma coisa séria. Enfim, acho que cada aluno aí tá seguindo bem o seu caminho. Né? Eu acho muito interessante, né? Se tem uma linha de pesquisa como essa, o aluno ele pode, né, sair já do mercado de trabalho, né, formado aqui, por exemplo, no curso de Química, né? Não vou detalhar qual. Mas aí, além de ele pensar que ele pode trabalhar numa empresa de cerveja, ele pode até pensar em abrir uma empresa de cerveja, sim, né? Sim. Ele está conhecendo a química por trás do processo. Dentro né? disso. Então, assim, é uma visão até que o governo passa hoje, né? Não formar empregados, né? Formar empresários, né? Empreendedores, né? Então, acho que esse viés, né, desse tipo de formação, desse tipo de pesquisa é muito interessante, pensando por ele. E uma das coisas que me chamou a atenção, a gente teve uma aluna do técnico, que é a Jennifer. A Jennifer agora já foi trabalhar com um cervejeiro, então já vai fazer. Quem mais que... A Isabela já trabalhou na King Beer um tempo. Você já teve alunos que fizeram iniciação com você ou aula com você já foram chamados, já estão em lugares trabalhando. A Mangue Beer, que é uma cervejaria daqui de Vila Velha. Porque essa coisa da pandemia pegou acho que todo mundo um pouco assustado. Mas eu já tinha indicado pelo menos uns 2 nomes de alunos. Tá muito bacana ver isso. As pessoas estão vindo buscar o técnico em química aqui dentro, porque as cervejarias do estado estão precisando disso. Nossa, que legal. A Maíra, por exemplo, já vai assinar, se eu não me engano, para 2 cervejarias como técnica em química para fazer as análises. Para mim isso está maravilhoso, ver os meus alunos e poder indicar, receber um telefonema de uma pessoa falando assim: quero um aluno nessa característica. Para mim está... Quando e um dos problemas que a gente tem hoje, né, essa relação às vezes com a empresa, né, quando você tem um curso novo, por exemplo, igual o curso de Química Industrial, é a questão do estágio. Por exemplo, você está no estágio, o técnico em Química ele já é mais rodado aqui dentro, mas você pega o curso de Química Industrial, às vezes os alunos, né, um curso novo, né, as empresas não conhecem, né, então quando você tem uma pesquisa, uma iniciação, que ela começa a abrir as portas com a empresa e divulgar a nossa imagem externa, isso é muito bom. Muito bom. Então, quando você tem um aluno, ainda mais que faz um curso, já entra, não entra cru, né? Entra semi-preparado, né? Sim, eles já estão tendo um pouco de confiança em ter que... a segurança de laboratório. Segurança de chamar esse aluno e já falar: você tem um pouco de noção em relação a isso. Porque é óbvio que num curso nosso técnico em Química, nós não temos como mostrar todas as áreas. Mas ele, pelo menos num ponto onde estão chamando bastante, a gente já está colocando esse aluno. Né? Juliano, nosso tempo aqui está acabando, para não ficar um diálogo longo, eu queria que você falasse o seguinte, né? A gente tem para a gente encerrar, o pessoal não conhece, né? Mas eu gostaria que você convidasse o público externo a conhecer o seu laboratório e que você também falasse um pouco do projeto futuro, né? Do laboratório de cerveja, né? Como é que ele vai ser, o que ele vai fazer, o que pretende. Onde vai ser localizado, qual a área quadrada dele, qual o espaço, se ele é menor ou maior do que você tem hoje. Menor não tem como ser, tá? Não. Tá, eu quero que você fale um pouquinho para encerrar a conversa. Tá, olha, em relação a futuro, quando eu falo para o pessoal que a cerveja, essa coisa séria, levando ela para o lado sério, ela abriu portas, a gente teve uma assinatura no comecinho de março, né? De um prédio novo nosso de extensão dentro do IFES. Dentro desse prédio nós vamos ter mais ou menos um espaço de uns 80 metros quadrados
com uma planta de uma cervejaria lá dentro, para que isso possa ser tanto para o nosso curso de Química Industrial, como no futuro. Cursos de extensão. E a engenharia química quando talvez, né, se a gente tiver. Mas a questão de receber pessoas aqui vai ser para receber essas pessoas. A gente vai querer sempre continuar fazendo a análise para elas. O que eu posso te falar dos projetos futuros? Para a gente melhorar essa aproximação também com as empresas, os serviços, né? A gente começar a desenvolver melhor essa parte tecnológica, né? Para tudo para eles, porque foi o que eu falei, o cervejeiro muitas vezes ele tem a noção de fazer uma cerveja boa, mas o que nós queremos é otimizar o processo, essa área de quimiometria mesmo, planejamento experimental, já trabalhei em outras áreas, mas que isso dá muito certo. Agora de projeto futuro que a gente tem, que eu achei muito legal, duas das pessoas que plantam lúpulo no estado, na região de Domingos Martins, um dos planos de trabalho que a gente colocou, 2 dos planos de trabalho, vai ser para a gente analisar os lúpulos deles, porque é um lúpulo novo, tem lúpulo ali, para você ter noção, de um pé de lúpulo que foi encontrado no Brasil, que já tem mais de 100 anos que ele está plantado no Brasil. Então não se sabia de planta de lúpulo, de repente encontraram no sul. Mas é que não era aplicado para cerveja. Trouxeram, algum alemão, alguém trouxe, plantou no fundo da casa e o bisneto chegou lá e viu um pé e falou, mas isso aqui é lúpulo, e ele conseguiu uma muda. Então a gente vai analisar 11 variedades de lúpulo que eles já plantaram no estado, que já vingaram no estado. Então nós vamos analisar tanto por CGMS, tanto por HPLC. E uma das coisas também, eu estou com um aluno novo, que esse eu tenho que falar que o plano de trabalho é dele, porque ele está desenhando um protótipo de um secador de lúpulo com toda a entrada de ar, de calor, de tudo mais, para que a gente possa oferecer isso para o produtor em tamanho pequeno ou tamanho maior, já que a gente tem que gerar tecnologia. Júnior, para finalizar, o edital PICT, você mandou quantos projetos, quantos planos de trabalho? Eu mandei um projeto com 4 planos de trabalho. Para qual? PIBIC, PIBIC Júnior, PIBIT? Eu estava tentando Fala mandar aí a contar. PIBIT. Eu estava tentando mandar, só que na hora que você pede, eles pedem um documento, lugar com CNPJ e tudo mais. As 2 fazendas não tinham e... Mas só para os meninos saberem, você mandou quantas propostas? Você mandou então 4 propostas. Do PIBIC, né? Do então PIBIC, curso de graduação, gente, 4 propostas. Juliano mandou só para... O pessoal, os meninos sempre me perguntam. Juliano, eu acho que é isso daí, né? Ó, pessoal, obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Da nossa conversa, tá? Falar que a gente está aqui, né? Hoje aqui na minha sala, né? Desculpa a árvore de Natal ali atrás, né? Eu tenho que tirar ela. Tá um pouquinho atrasado, mas agora a gente tem que voltar ao trabalho. A gente está numa missão aqui na produção de álcool 70, né, que vai durar até amanhã. E a 1 metro de distância aqui, tentando, né, obedecer todas as normas de segurança, tá? Então, gente, uma boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Valeu. Juliano, manda um abraço aí pro pessoal. Valeu, gente. Boa semana para vocês.